beslendiğini sandığımız küçük akbabalar bazı durumlarda savunmasız küçük memeli hayvanları da avlayabiliyor. Yavru kaplumbağalar bu listenin en başında. Zor da olsa kaplumbağayı parçalayarak yavrularına yediriyor. Yuvanın altı, içi yenerek yuvadan atılmış yavru kaplumbağa kabuklarıyla. Esperar o povo chegar. Karadağ'ın havası çok dengesiz. Aniden hava değişebiliyor. Bozkır'ın ortasında 2300 metreye ulaşan yükseklik, rüzgar sirkülasyonunu artıran nedenlerden biri. Kaya kartalı ve yavrusu bu fırtınayı kazasız atlatmaya çalışacaklar. Deixa eu ver se tem a primeira pessoa a se manifestar. Ai, ai, ai. Anne parçalanmış bir kaz deşiyle geliyor. Yavrular sevinçli. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. A nutricionista Cássia Santana. Boa tarde aí no Brasil, aqui são 23 horas da noite, como podem ver. A meu amigo dos Estados Unidos, My flock is everywhere. Hi, you are welcome, my friend. Hi. Bütün istekleri annenin ağzından gelecek bir Tem damla 6 su. pessoas online. Bunun için dakikalarca çabalayacak. 16 horas. Sempre a diferença aí de 6 horas de diferença no fuso horário entre o Brasil e a Turquia. Anne leş arayışında. Küçük akbaba Bom, keskin o bir tema görüşe sahip. dessa live de hoje, como eu coloquei ali no título, é um papo descontraído, né? Onde eu estarei disponível a responder as perguntas, talvez alguma curiosidade que você tem aqui da Turquia, né? Ou se quiser também trazer alguma novidade do Brasil, mesmo eu participando aqui, vendo noticiários através do YouTube, para sempre estar atualizada do que acontece no meu país. E, assim como vocês que estão no Brasil, também tem curiosidades do que acontece aqui na Turquia, qual é a cultura, a tradição. Johnny Silva, boa tarde a todos. Boa tarde, Johnny. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela presença aqui. Bom, a live, como vocês sabem, funciona como? Eu vou lendo aqui os comentários de vocês, né? Dando boas-vindas. E vou respondendo as perguntas que vocês vão me fazendo, conforme eu vou vendo aqui. Eu que agradeço. Imagina. Bem-vinda, Cássia. Well, my friend. Gente, eu tô acostumada a falar obrigado em turco, que em inglês eu acabo esquecendo. My flock is. Thank you very much. Então, galera,
Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem saber de alguma coisa relacionada aqui à Turquia, pode aí ir colocando nos comentários que eu vou estar respondendo na medida do possível que tiver no meu alcance. Como é obrigada em turco? Existem duas formas. Teşekkür ederim ou teşekkürler. Teşekkür ederim, muito obrigado. Na verdade, teşekkür ederim, obrigado. Teşekkürler, muito obrigado. Em turco. Cássia. Se quiser saber mais outras palavras. A nevasca, Johnny, olha, já fui. Evet, my friend, Brasil is amazing. Evet. Douro. Como é que fala? It's true. É linda a pronúncia, na verdade, o idioma turco, ele é muito atraente, né? Muito lindo. É um idioma, assim, harmonioso, né? É como se fosse uma música. Tanto é que existe as transformações em algumas palavras, quando soa muito pesado, daí se transforma em, por exemplo, tem uma regra para quando termina em F, ST, fazer uma transformação para ficar mais suave, mais harmônico, ficar mais lindo a pronúncia, né? Então, realmente o idioma é lindo, não é difícil, impossível de aprender, porém a pessoa tem que, né, realmente se dedicar, tem que, às vezes, deixar algumas coisas de lado para poder realmente se dedicar a estudar e aprender. Na verdade, quem são os meus professores de turco aqui na Turquia é o YouTube e os aplicativos. E a pronúncia, treinando a audição, é através dos jornais, dos noticiários daqui, né? Então, gente, não repara porque tem alguém que está aqui do meu lado roncando. Eu acho que vocês já ouviram. Então, mas é bem interessante, né? Inclusive eu tenho compartilhado aí no meu canal, estava, na verdade, compartilhando alguns vídeos voltados para o idioma, porque eu sei que tem muito interesse, principalmente no Brasil, né? De conhecer um pouco mais desse idioma. Porém, para não misturar as coisas, como esse canal aqui ele é mais voltado para a questão de culinária, cultura, tradição, informações noticiários, o que acontece, né? Eu não quis misturar, então eu acabei criando um canal próprio só para o idioma. E respondendo a tua pergunta, Johnny, sobre a nevasca, meu amigo, passou. Na verdade, a temporada de inverno aqui na Turquia, com frio intenso, começa ali no mês de dezembro. Janeiro é o mês mais frio, fevereiro, março, abril a gente já começa a entrar para o verão. Porém, esse ano foi tudo atípico, tudo diferente. A nevasca foi diferente, né? A gente não estava esperando, por exemplo, eu tô aqui na Turquia há 3 anos, já acompanhei a temporada de frio daqui 2 anos, foram diferentes, né? O ano passado teve nevasca de 7 dias, porém foi só esses 7 dias e deu, mas esse ano já foi diferente, foi 2 vezes. Deixa eu ver aqui, vou acompanhar aqui no celular, gente, porque às vezes some da tela. Meu amigo, tudo Estados Unidos, eu não sei se tu tá usando a tradução automática, se você tá conseguindo entender tudo que eu falo, mas eu te agradeço muito pela tua presença aqui. Em inglês, my English, very good, thank you.
Johnny Silva, café turco é diferente do brasileiro em que sentido? Tá. O café turco, na verdade, para que você possa entender, de onde que vem o café consumido aqui na Turquia? Ou é do Brasil ou da África, porque a África é um país onde também é muito produtora de café. Então, são desses dois países. Porém, o processo de moer é árabe. Por isso que ele fica bem fininho, mas eu já vi aqui na televisão, né, uma loja, se eu não me engano, em Istambul, onde eles vendem ali o café natural. Então ele pega os grãos, coloca como se fosse aquele pilão antigo que a gente usava no Brasil, que ainda existe em algumas cidades que usam, e fica socando até ficar bem fininho, que é um pó. Então, o que ele é diferente do café brasileiro? Nosso café brasileiro, ele já é os grãos mais grossos, por isso que ele precisa ser coado. Já o turco, ele por ser como se fosse uma farinha, ele não precisa ser coado, porque na hora que você for tomar, a borra dele tá no fundo da xícara. Porém, lógico, né? Existe ali uma leve sensação que você percebe ao tomar o café, você percebe que tem ali um pouquinho da borra. Por isso que eu já falei num vídeo aqui onde eu compartilhei sobre o café turco, em qualquer lugar que você for e pedir um café turco, é acompanhado de água, que é justamente para você limpar o paladar para dar o próximo gole. Respondido. Cláudio Martins, boa tarde. Boa tarde para você aí. Boa noite para mim aqui, que já são 11 horas e 10 minutos da noite. Seja bem-vindo, Cláudio. Deixa eu ver aqui mais. Quem é de outra nacionalidade pode casar com uma turca ou turco, tendo o mesmo casamento tradicional aí? A Cássia está perguntando aqui, quem é de outra nacionalidade pode casar com uma turca ou turco, tendo o mesmo casamento tradicional daí? Sim, na verdade, o casamento de turco com o estrangeiro não é diferente, eles vão seguir a tradição deles, né? Já vi vários casamentos de brasileiras aqui com os turcos, que passa pelo mesmo processo de noivado, né? Uma curiosidade que é totalmente diferente da nossa cultura, se tratando de casamento no Brasil, é que aqui existe uma tradição onde a noiva prepara o noivo, vai com a sua família na casa da noiva, né? Isso falando aqui da Turquia. E a noiva vai até a cozinha e prepara um café para todos. Porém, no café do noivo, ela capricha na pimenta, capricha no sal, ou seja, tem umas que só coloca sal, mas outras que são já mais ousadas e quer realmente ter certeza se o noivo está casando por amor ou se é por outros interesses. Então ela capricha mais ainda ali no tempero, mas coloca pimenta, coloca sal, coloca o que for que não é normal de colocar no café e dá para o noivo. Ele tem que tomar esse café salgadinho, apimentado, do início até o fim, sem reclamar e sem fazer cara feia, como se tivesse o café adocicado. E Johnny, é sério o negócio aqui. Aqui é prova. Dona Kênia te mandando um abraço. Quem é Kênia, Cláudio? Ó, Dona Kênia. Eu já sei. Então, manda um outro abraço para ela. Um beijo para ela. De Santa Catarina. Criciúma. Cláudio. Penso que eu não sei quem é. Então, daí continuando aqui a pergunta da Cássia. Então, assim, ó, ele tomando esse café todo,
sem nenhuma reclamação, significa para a noiva que realmente ele é um homem paciente, um homem que vai saber lidar com as adversidades no casamento, entendeu? Então, ele vai estar mostrando que realmente ele vai ter paciência em qualquer situação. Então, isso daí já é totalmente diferente no Brasil. E a questão do casamento. Peraí que eu já respondo, Johnny. Só para concluir a pergunta da Cássia. E com relação ao dia do casamento, não é igual a gente que, o noivo não pode ver a noiva vestida de vestido branco, né? Não, aqui o próprio noivo vai na casa da noiva buscar ela já vestida de branco para ir no carro onde vai ter uma carreira de carro de amigos que vem atrás, né? Com umas toalhinhas ou lencinho ali no retrovisor, indicando que ele tá fazendo aquela, tipo como se fosse uma, não é passeata que fala. Eu sei que o carro do noivo, dos noivos vai à frente, né, em direção à festa, onde vai ser feita a festa, e ali já estão os convidados esperando, e os amigos vão atrás buzinando o tempo todo, ou seja, do trajeto da casa da noiva até o local da festa, eles vão buzinando, fazendo barulho mesmo, porque o povo da Turquia realmente eles são são um povo muito festeiro, né, gosta de barulho. Tem uns aqui é tradição, durante o casamento, nesse trajeto, deles irem soltando tiro, né, e até chegar no local ali e dar continuidade à festa de casamento. Respondido, Cássia. Deixa eu ver qual é a próxima pergunta aqui. Gilberto Lázaro. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, que eu estarei respondendo. Johnny, eu acredito que tu tá rindo do café com sal, né? Ai, ai, ai. Cláudio Martins, Dona Quinha tá mandando um abraço. Outro dia eu falei com minha mãe e falei de vocês. Eu não lembro qual foi o assunto, mas eu falei de vocês. Que eu não sei se vocês sabem, Cláudio, mas a dona Elvira faleceu, né? Então minha mãe já tá em outra casa, cuidando de uma outra senhora, muito gente fina. Cláudio, Criciúma, eu sei. Você já teve a oportunidade de conhecer alguma mesquita? Qual você considera mais bonita? Johnny Silva. Na verdade, Johnny, eu nunca tive essa oportunidade de entrar numa mesquita. Geralmente, os turistas, quando chegam ali em Istambul, eles visitam muito a Mesquita Azul, né, que é conhecidíssima em toda a Turquia, por vários e muitos turistas querem conhecer, né, a Hagia Sofia, que é onde antigamente era uma igreja, daí foi transformada agora em mesquita, né. Então, é assim, dizem que ela é mesquita azul por quê? Porque por dentro ela como é que fala? É assim, cheio de azulejos azuis, né? Então por isso que ela é chamada de mesquita azul. E tá aberta ali para visitação, para você que de repente algum dia pensa em vir para a Turquia a passeio, conhecer uma mesquita. Existem umas regras, eu já falei sobre isso daqui nos vídeos anteriores. Para as mulheres, qual é a regra? Não pode entrar sem usar o véu na cabeça, mesmo não sendo muçulmana. Para entrar numa mesquita em qualquer lugar da Turquia, é necessário usar esse véu na cabeça, cobrir o cabelo. Não pode entrar com roupa curta, transparente, muito decotada, né? Tem que ser uma roupa ali mais, como é que fala? Gente, não repara porque eu vou esquecendo as palavras em português, dá um branco porque, imagina, né? Escutando só turco, 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 então aí dá esses brancos. Mas, como é que fala? Vocês estão ouvindo, né? Tem gente aqui dormindo, roncando.
É uma coisa de louco. Então, tá, as mulheres com um traje mais, né, mais adequado. E os homens não podem entrar de bermuda, não podem entrar de chinelo, de boné na cabeça, né? Então, existem aí essas regras. E ali mesmo, quando você for entrar, existe um local para deixar os sapatos, né? Porque, como eu já falei, aqui na Turquia, a cultura é de não entrar com os sapatos que você anda na rua, dentro de casa, né? Para não trazer a sujeira. Então, existe essa regra. Mas eu não tive ainda oportunidade, Johnny, de estar visitando uma mesquita, mas a mesquita mais conhecida e mais apreciada pelos turistas é essa que fica em Istambul, a Mesquita Azul e a Hagia Sofia. Obrigada, respondido. Acho lindas tradicionais e a cerimônia, a tradição é importante. É bem interessante o casamento assim. O casamento aqui na Turquia, eles recebem muito ouro, né? Quando vai ter um casamento, as pessoas que são convidadas, sendo da família ou amigos, eles já preparam para comprar moedinhas que é vendida de ouro, ou braceletes, ou brinco, alguma coisa, mas de ouro, para dar de presente ali para os noivos. E no dia da festa, eles colocam na roupa do noivo dinheiro, né? E da noiva, eles colocam os colares, o que tem de ouro. Então, também isso é diferente, né, do Brasil. Nós geralmente fazemos o quê? Uma lista de casamento, colocamos lá numa loja e fica disponível ali para a pessoa, no caso, comprar aquele presente. Às vezes nem precisa levar pessoalmente, né? Já manda entregar direto. Então, é totalmente diferente a tradição na questão do casamento. Gilberto Lázaro. Há uma dissidência, inimizade entre turcos, sírios e libanês? Sim. Na verdade, a Turquia, assim, existe, mas não quero dizer que são todos, né? Eu acho que cada cabeça aí pensa diferente. Porém, Gilberto, existe essa rivalidade, mas a Turquia tem muitos árabes que moram aqui, tem muitos sírios, né? Que na verdade ali já essa região, eu estou localizada aqui na região da Ásia e faz quase já a Turquia já faz divisa aí com essa parte, né? Então, recentemente mesmo aqui eu estou vendo o Erdogan, que é o presidente da Turquia, se encontrando com o árabe, né? Então, rivalidade nenhuma. Aqui tem muitos sírios, inclusive quando eu desembarquei no aeroporto de Istambul, parecia que eu estava na Síria, porque era assim uma fila imensa de sírios e você consegue distinguir por quê? Porque os sírios são aqueles, as mulheres sírias, são aquelas que usam a burca, né? Que muitos confundem, acham que a Turquia se usa a burca, não usa. São os árabes, os sírios que usam as burcas. As mulheres na Turquia usam o hijab, que na verdade é só aquele lenço na cabeça, que é diferente da burca que tapa tudo, só deixa os olhos do lado de fora, né? Mas existe essa rivalidade sim. Principalmente com os curdos, né? Na verdade, os curdos é o quê? É uma mistura aí de árabe com sírio. Tem uma cidade aqui mais distante que é onde é praticamente a cidade habitada pelos curdos, né? Existe essa rivalidade, eles não gostam. E também por causa da questão do quê? Que eles acham que os sírios aqui têm mais direitos do que praticamente os cidadãos turcos, né? O Erdogan abraça eles. Você sabe explicar por que aqui no Brasil eles tratam todos esses como turcos? É uma ofensa? Olha, eu já vi, Gilberto, uma matéria referente a isso. É porque diz que na época da guerra, né, quando eles foram buscar refúgio no Brasil, por causa da dificuldade dos nomes, acabaram carimbando como se eles fossem turcos. Então, por isso que existe confunde, né?
de achar que sírio e turcos é tudo a mesma coisa. E também por fazer ali países próximos, então acho que tudo é igual, né? E na verdade os turcos não gostam de ser comparados com os árabes, com os libaneses, assim como os libaneses e os árabes também não gostam de ser comparados com os turcos, né? Existe aí essa rivalidade entre eles, que aí tem que se aprofundar mais ainda, buscar mais coisa bem antiga, mas foi mais ou menos isso. Espero ter respondido a tua pergunta. O Johnny, isso é do café. Haja amor, verdade. Olha, se isso fosse implantado no Brasil, meu amigo, eu acho que não existia casamento, porque é complicado. Cássia, amei a parte do café com sal, prova de amor mesmo. Já eu vi as brasileiras aqui, elas também passam pelo mesmo processo. Fazem ali o café com sal e dá para ele tomar, é tradição. E outra coisa, que é a curiosidade do casamento. No dia do casamento, a mulher pisa com força no pé do noivo, que simboliza que quem manda na casa é ela. Então, para você ver que o negócio da tradição é bem bem intenso. Ela pisa com aquele sapato de salto fino, né? Pra dizer, aqui quem manda sou eu, entendeu? É bem interessante. Johnny Silva, há quanto tempo você está na Turquia? Eu, Johnny, vai fazer 3 anos agora em junho. Eu cheguei em junho de 2019 e faz 3 anos agora que eu estou aqui na Turquia. Opinião de burro. Sensacional. O que, meu amigo? Sensacional. Ah, Gilberto respondeu sim. Muito obrigada. De nada. Pode aí, pois aproveita se tiver mais curiosidade. Cleiton Faria, bem-vindo, meu amigo. Boa tarde aí para você. Gente, deixa eu ver aqui quem é que tá, que eu vou falando aqui o nome. Eu tenho um amigo, que ele é dos Estados Unidos, que é um dos meus seguidores ali no Twitter, que inclusive ele tem canal. Aliás, a Cássia também, ela é acho que é do Ceará, né, Cássia? A nutricionista, ela também tem um canal, gente, quem puder dar uma força aí. Ela traz ótimas dicas de alimentação, sobre nutrição, sobre saúde. Então, quem puder dar uma força, é só ir lá no canal dela e se inscrever. É o My Flock is Everywhere. É o meu amigo americano. Eu não sei se ele tá entendendo o que eu tô falando em português, mas tudo bem. Sou de Recife, Pernambuco. Isso mesmo, a casa é de Recife. Tá, quem tá aqui, falei desse meu amigo americano, o Johnny Silva, a Cássia é nutricionista, o Cláudio Martins, que é meu amigo mesmo, eu conheço, de Criciúma, a esposa dele também, nós somos muito amigos, né? Johnny Silva, já falei, Cláudio Martins, já falei, Gilberto Lázaro, né? Vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. Gente, aproveita aí, se vocês têm alguma curiosidade, pode ir perguntando que, na medida do possível, eu vou responder. Cleiton Faria, muito interessante as tradições na Turquia. Sim, é interessante, bem diferente, e é muita tradição, é muita cultura, assim, sabe? Muita coisa antiga. Eu vejo, na verdade, a questão da tradição, da cultura da Turquia, muito voltado para a época lá da igreja primitiva, né? Por exemplo, aqui eles consomem pão com peixe, né? Eles comem pão com pão, na verdade, sim, eles comem peixe acompanhado com pão, carne acompanhado com pão,
Tudo, gente, aqui é com pão. É incrível. Tem arroz? Tem, mas é pão. E eles têm o hábito de comer, por exemplo, faz o peixe, né, numa travessa grande e não separa por prato. A pessoa vai lá e come junto, entendeu? Também o hábito de comer sentado assim, tipo, coloca um tapete e coloca ali as comidas e senta, né? Simboliza mais a proximidade, mais coisa de amigo mesmo, né? Pessoas próximas. O Johnny já foi. Preciso sair para o trabalho. Um abraço e boa noite por aí. Obrigado, Johnny. Bom trabalho para você, amigo. A Cássia é de Recife, Pernambuco. Cleito Faria. Turquia do lado da Europa ou Ásia que você mora? Eu estou, Cleito, do lado da Ásia. Daqui até Istambul, que é o ponto de chegada da Turquia, de entrada, onde fica o aeroporto novo, de carro são 7 horas, né, de carro. Então, para você ver que eu estou bem distante, eu estou aqui na região do Mar Negro, que eles falam Karadeniz, né, e eu já estou mais próximo de Ankara, que é a capital da Turquia. Daqui até Ankara são 4 horas, e daqui a Capadócia, se não me engano, são 6 horas, né. Respondido, Cleiton. A Cássia está perguntando aqui, Cláudia, você não teve insegurança de morar em um país de cultura tão diferente? Na verdade, Cássia, assim, ó, nessa questão de adaptação de país, eu sou uma pessoa assim muito fácil de me adaptar a lugares, né, a culturas, a coisas diferentes. Já começa pela questão que eu saí do Maranhão, fui morar em São Paulo. O Maranhão é um estado quente, né? Que não tem frio. Quando eu cheguei em São Paulo, isso muito tempo atrás, eu cheguei em São Paulo, ali já cheguei a pegar umas temperaturas abaixo. Então, tem que se adaptar. Depois saí de São Paulo, fui pro sul do Brasil, Criciúma, que é mais frio. Tem gente que reclama do frio de São Paulo. Talvez nunca conheceu ali o frio do sul, né? Conhecer, que eu falo assim, não de notícia, mas de presenciar mesmo como que é o inverno no sul do Brasil. Porém, essas pessoas, quando eu vejo aqui mesmo na televisão, através de youtubers falando, ai, tá frio São Paulo, frio de São Paulo não chega nem próximo do de Criciúma. Criciúma é geada, é 10 graus abaixo de zero. Então, assim, ó, é uma questão de adaptação, né? Se adapta à questão de temperatura, se adapta à questão de gastronomia, né? De comidas, porque a comida nordestina é totalmente diferente da do sul. Então, assim, ó, tem que se adaptar. Se você não é uma pessoa fácil de se adaptar, você não sai nem mesmo da cidade onde você mora, né? Então, Cássia, para mim, essa questão vamos supor que não fosse a Turquia, que fosse um outro país, que na verdade, assim, antes de vir para a Turquia, eu estava programando de ir morar em Portugal, né, de ir trabalhar em Portugal, por isso que eu tirei meu passaporte, por isso que eu estava vendo toda essa questão de transição, de leis, tudo, porque realmente eu estava disposta a ir para Portugal, mas não deu certo, porque não era para ir. E aí eu vim realmente para a Turquia, mas assim, ó, como tudo aqui na Turquia, a única coisa que eu assim sinto impacto, agora nem tanto, mas no começo, aqui eles consomem muita carne de ovelha, né, de carneiro. Existem 2 tipos, o de carneiro, que é aquele mais velho, e o cordeirinho, que inclusive existe só um dia dedicado para o sacrifício, né, desse animal, onde eles pegam a carne e repartem entre as pessoas mais pobres ou também a família. Tem um dia específico que agora, se não me engano, em junho ou julho, que é o dia do sacrifício. E eu
No Brasil eu nunca tinha comido carne de carneiro, né? Aliás, eu sou totalmente assim, meio esquisita para comer essas carnes estranhas, carne de jacaré, carne de rã, essas coisas eu não como. Então, eu simplesmente, sabe? Mas tem que comer. A única coisa que eu não como, que eles comem aqui, é em restaurante é servido a cabeça do bode, né? A cabeça da ovelha, com miolo e tudo. É feito uma sopa e tem turista que come. Eu já não como, mas nem que eu tiver com aquela fome de matar, entendeu? Mas nessa questão, assim, ó, foi fácil me adaptar, porque eu já sou uma pessoa fácil de me adaptar, né? Mas tem coisa assim que realmente no começo eu estranhei, mas que agora tá de boa. Ok, Cássia? Danilo Almeida de Jesus, cheguei. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por tua presença aqui e vai preparando aí tuas perguntas que eu vou respondendo aqui conforme a fila. Insegurança de morar num país de cultura tão diferente, não. Na verdade, assim, eu só tive um receio no desembarque, né? Porque fala português, não fala turco, o inglês, more or less, e o meu medo foi tipo assim, meu Deus, e agora? Né? Tanto é que antes de chegar, antes de viajar para a Turquia, eu comecei a ver vídeos direto sobre o novo aeroporto de Istambul, como que eu conseguiria localizar o local de saída, né? O local de fazer ali toda a questão do passaporte, né? Mas foi tranquilo. Quando a gente desembarca do avião, para quem não sabe, o voo sai do aeroporto de Guarulhos, voo direto, são 12, 13 horas de São Paulo até aqui a Turquia, até Istambul. Eu saí 3 horas da manhã de Guarulhos e fui chegar aqui por volta de 10 horas da noite na Turquia, em Istambul. Quando eu desembarquei, ali na entrada, na saída do avião, já para entrar no aeroporto, existe duas pessoas que é responsável para, ela tá com uma lista na mão, né? E verifica ali os nomes e pede o teu passaporte para dar uma verificada. Depois ele te libera e aí você segue, é só ir seguindo as plaquinhas. Ainda bem que, assim, graças a Deus, pelo menos eu entendo um pouco do inglês, que eu entendo, mas me ajudou bastante, né? Porque se fosse o turco, eu tava lascada. Daí eu fui vendo as plaquinhas e fui seguindo. Aí quando chega ali na parte de você buscar a tua mala, passa pelo controle ali do passaporte, que é onde eles liberam a tua entrada, né? Depois tu passa por um detector que vai fazer todo o raio-x da tua mala, para depois seguir ali já pro portão de saída. Então, o meu receio era justamente o medo de, ao desembarcar no aeroporto, de como que eu ia me virar, né? Sem o idioma turco. Danilo Almeida, boa tarde, cheguei. Sim, respondido, Cleiton. Então, beleza. Bem diferente de buchada de bode. Olha, eu nunca comi buchada de bode. Não sei o sabor que tem. Mas, para mim, essas coisas assim diferentes, eu não como não, meu amigo. A carne, na verdade, gente, falando da carne de carneiro, ela é diferente, o sabor é diferente, o cheiro é diferente, é uma carne forte, que você consegue sentir o cheiro dela em qualquer lugar. Aqui, o mesmo processo de carne moída que eles fazem com a carne de boi, também eles fazem o mesmo processo com a carne moída. Então, quando o meu marido traz a carne moída para fazer alguma coisa, eu sei se é de boi ou se é de carneiro, por causa do cheiro e o sabor que é diferente. Já me falaram que o cheiro da carne é porque talvez eles não limpam, eles não, na hora que eles matam, eles não fazem um processo que é feito no sul do Brasil. Eu não sei se isso é verdade, mas realmente é uma carne com sabor muito forte e um cheiro também muito forte, então você consegue distinguir. Inclusive tem um youtuber brasileiro
que eu vi recentemente o vídeo dele, e ele falou no vídeo dele que ele não sabia que carne era aquela que ele tinha comido, mas que o sabor era diferente e o cheiro era diferente. Eu fui lá e comentei, eu falei assim, meu amigo, tu comeu carne de bode, carne de carneiro. Aí ele falou assim, agora eu sei. Então, pra vocês verem, bem diferente da buchada de bode. É, bem diferente. Mas, né, é assim, ó, questão de sobrevivência, né, como fala. Eu fico assistindo aqui vídeos de youtubers turcos que estão viajando pelo mundo afora, principalmente ali região da Tailândia, China, e eu vejo assim, sabe, barata, é, formiga, tudo isso que vocês sabem que realmente eles consomem. Gente, eu fico assim, meu Deus do céu, se eu tivesse que ir para um desses países, eu ia morrer de fome, porque eu não ia comer barata, não ia comer formiga, nada que eu não considere ser normal de consumo. Então, cada um, né? Gilberto Lázaro, vamos ver aqui. A cultura na Turquia é única em todo o país ou é diversificada por regiões como no Brasil? Não, se tratando de cultura realmente, Gilberto, é em todo o país. Qualquer cidade da Turquia que você for, a cultura, a tradição é a mesma, com exceção de uma cidade que é, se eu não me engano, Van, que é bem distante, ele já faz divisa com o povo árabe. Existe ali uma diferença justamente por causa dessa mistura de origem, mas o resto é tudo igual. A única diferença que existe é nas comidas, né? O mesmo, por exemplo, o kebab. O kebab, que é aquele espetinho, né, de carne, que eles fazem. O mesmo kebab que é feito aqui na cidade é diferente do kebab de Istambul, diferente, tem uma cidade chamada Mersin, que é totalmente diferente. Então, assim, ó, é como se tivesse pratos típicos daqui, da região do Mar Negro, e do resto da Turquia também é diferente. Tem sempre ali uma diferença. São os mesmos pratos, porém, feito de forma diferente, temperos diferentes. Então, nessa questão aí, existe essa diversidade, essa diferença. Mas a cultura mesmo é igual em todo o país. Danilo Almeida. Então, Danilo, eu não lembro quem me fez essa pergunta. A Santa Sofia, ela fica em Istambul, né? Na verdade, é só, eu não tive a oportunidade de conhecer Istambul, de turistar, porque como eu cheguei à noite, nós íamos ficar num hotel em Istambul, mas eu tinha combinado com uma amiga minha brasileira, que mora aqui na Turquia, que o marido dela é turco, que ela fosse me esperar no aeroporto, né? Eu combinei com ela, se ela podia, no caso, estar ali, para eu me sentir até mais segura, né? De ter uma brasileira, um marido, assim, alguém que eu conhecesse para me recepcionar. Então, e ela foi com o marido dela, aonde eles moram é muito distante do aeroporto de Istambul. E a gente teve que dar essa carona. E o hotel tem até um determinado horário para você fazer o check-in de entrada. E como a gente foi, até mesmo o meu marido não sabia o endereço, o trajeto, né, porque ele não mora em Istambul, então não conhece a fundo. Daí teve que levar e a gente acabou perdendo de ficar no hotel. Procuramos, ficamos rodando para ver se conseguiu o hotel e não conseguimos. O que a gente fez? Ficamos na estrada. E justamente eu não sabia. No dia que eu cheguei aqui foi no dia 2 de junho. Eu saí no dia 30, eu saí no dia 1º de junho do Brasil, né? Madrugada. Cheguei no dia 2 aqui, na Turquia, e era exatamente o feriado do Ramadã, o Ramazan, como eles falam. E a gente parou para tomar café e eu fui ao banheiro, as mulherada ali, tudo bem vestida, né? Porque realmente quando acaba o Ramadã, eles já antes do término, eles já compram
roupas novas, roupas assim mais sofisticadas, né, como se fosse de festa, para eles poderem estar comemorando esse feriado de 3 dias após o término do Ramadã. E foi justamente, eu cheguei, era o término do Ramadã, eles estavam no feriado. Então, a gente pegou estrada. Depois eu fui, o primeiro lugar que eu fui conhecer foi Ankara, que é a capital da Turquia, né? Muitos acham que é Istambul, mas é Ankara. Fui conhecer onde está o túmulo de Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, que é o líder, né, eterno da Turquia, lá onde ele está descansando. Aí eu fui conhecer e depois a gente veio para cá, para a cidade. Então, Danilo, eu não tive essa oportunidade de conhecer. Se você me perguntar se você conhece Istambul, não. Porque, na verdade, eu cheguei num domingo, né, aqui na Turquia, e à noite, né, se tivesse ficado no hotel, aliás, no sábado, né, se tivesse ficado no hotel, não tivesse tido esse problema, a gente teria saído para conhecer no domingo, mas como eu tinha andado muito, dirigido muito tempo na estrada, daí decidimos vir já direto para a cidade para poder descansar, até porque, gente, assim, ó, muitos não sabem, mas foi uma maratona essa viagem que eu fiz, saindo de Criciúma para São Paulo. O que eu fiz? Aí o Cláudio, se ele ainda tiver, não deixa eu mentir. Ele foi, inclusive, me levar na rodoviária de Criciúma, com uma amiga minha, né? Eu peguei o ônibus, o primeiro ônibus em Criciúma por volta das 2 horas da manhã, para poder chegar em Florianópolis, depois ir para o aeroporto de Florianópolis, aonde eu estaria pegando o avião às 10, 11 horas, se não me engano, para Guarulhos, isso no dia 31 de maio. Eu saí de Criciúma dia 31 de maio na madrugada, para chegar no aeroporto de Guarulhos. E o meu voo, eu cheguei no aeroporto de Guarulhos por volta de 1 hora da tarde, se não me engano. Aí, como eu conheço a parte do aeroporto de Guarulhos de viagens nacionais, a parte internacional já é outro vagão, já é outro piso, eu não sabia. Então, assim, eu já fui ali procurar me informar onde que era, como que era, né? E o voo de São Paulo para a Turquia seria às 3 horas da manhã, né, do dia 1º. Então, foi uma maratona, eu fiquei praticamente sem dormir 2 dias, né? Porque eu fiquei no aeroporto de Guarulhos esperando o dia inteiro e a noite inteira, porque 3 horas da manhã, né, para poder embarcar. Não sou de dormir, por mais cansada que eu esteja, mas eu não gosto de dormir, isso tanto viajando de ônibus quanto de avião. Eu gosto de ficar vendo. Pena que não deu para ver muita coisa, porque assim, ó, os aeromoços e aeromoças da Turkish Airlines, eles não deixam a gente ficar com as janelinhas do avião levantada, né? Até porque assim, eu entendo, porque realmente existe a diferença de fuso horário, né? Porque a gente sai da madrugada ali e já, pum, já bate com aquela luz do dia, e tem gente que realmente quer aproveitar para descansar. Então, por isso que eles, e também acho que tem gente que tem pânico, tem medo de altura, né? Então, para evitar, eles preferem que a gente fique com a janelinha, com as cortinas baixadas. Mas eu não dormi. O que eu fiquei fazendo? Fiquei vendo lá filme, vendo o trajetório, porque o avião mostra, né, ele atravessando ali o oceano, né, quando passa ali pela parte da Europa, ele vai mostrando as cidades que ele está sobrevoando. Então, não dormi mesmo, e não durmo. Isso já é uma coisa assim de mim, viajar de ônibus, então nem se fala. Respondi, Danilo. É porque eu falo muito. Cleito Faria. Já comi a carne de carneiro assada. Realmente é assim mesmo. Vai do jeito de tirar a pele. Ah, então você confirmou o que me falaram. Que realmente só tem esse cheiro forte e o sabor
porque talvez eles não usem esse processo aí que é usado ali no sul do Brasil para poder fazer a limpeza da carne. Então você sabe do que eu tô falando, né? Que o cheiro realmente é um cheiro forte. A religião é islâmica e a ortodoxa aí na Turquia. A religião aqui dos turcos, 95%, eu acredito, ou mais, é muçulmano, né? É islâmico. Porém, é um país onde existe católicos, ortodoxos, existe cristãos evangélicos, né? Tem um grupo que eu tenho no YouTube, que eu sigo o canal deles, que foi quando eu comecei a buscar aprender o idioma, eu descobri, eles são evangelistas, né? Só que eles não, eu não sei se eles são espanhóis, porque eles falam espanhol castelhano, ou se eles são de um dos países ali da América, Colômbia, Chile, eu não sei, mas eles moram aqui e têm ganhado alguns turcos aí para Jesus, né? E tem outras religiões, na verdade, gente, o povo turco, eles são muito místicos, sabe? Eles, tudo que é coisa diferente, eles estão seguindo, entendeu? São muçulmanos, mas tem os praticantes e tem os não praticantes que só diz que é, porque são, se vocês não sabem, quando a criança nasce, a família, os pais já fazem um registro, ele como muçulmano, né? Que é já justamente para fincar ali, ó, tu é muçulmano e não adianta. Lógico que depois que a pessoa cresce, né, e descobre outras religiões, se de repente quiser se converter, fica à vontade, né? Mas no registro já vem ali como muçulmano. E assim, ortodoxo, inclusive tem igreja ortodoxa em Istambul, né, ali próximo da Hagia Sofia. Gilberto, podemos comparar no sentido de importância Ankara, Istambul, a Brasília, São Paulo? Sim. Porque Brasília é a capital do Brasil, né? São Paulo é o pulmão do comércio, né, da economia no Brasil. Ankara, se tratando de toda a questão de acordos, tudo que é relacionado à política, Ankara, né? Mas Istambul, por fazer ali a ligação entre a Europa e a Ásia, ela é uma cidade grande, tanto é que fala Büyükşehir, né, que é cidade grande. Realmente Istambul é grande, né, em questão de população, em questão de territorial, é comparável. É mais ou menos isso mesmo. As duas cidades, Izmir também é uma cidade muito grande aqui da Turquia. Izmir, Ankara, Istambul são as cidades mais populosas, né, daqui da Turquia. Então tá, Danilo. Respondi. Galera, vocês são ponta firme, viu? Obrigado vocês aí que têm me suportado durante praticamente quase 1 hora, né? Assim, ó, é complicado, eu já fiz lives anteriores, né? Fiz no final do ano, né, para desejar um feliz ano novo, né, para os inscritos no canal. Na época eu só tinha 1000 inscritos. Fiz live para comemorar os 1000 inscritos, 100 inscritos, mas é meio complicado assim por causa da questão do fuso horário, né? Porque fazer live, se programar para fazer uma live e não ter ninguém, aí não dá, né? É complicado. Então, por isso que eu divulgo o horário, divulgo ali, reforço, né? Para que justamente aqueles que possam estar acompanhando, participando, como aqui, essa live aqui, nossa, top, né? As outras que eu fiz, com exceção do final do ano, que também teve bastante gente participando.
Mas é complicado justamente por causa desse fuso horário, né? Aqui, ó, já vai para meia-noite. Então, eu procuro sempre fazer um horário que não seja muito tarde para mim aqui, né? E que não seja também aí que, né? Porque eu sei que mesmo sendo sábado, existem pessoas que trabalham no Brasil, né? Que não vão poder estar acompanhando, participando. E o legal da live é justamente isso, né? Essa interação que a gente tem, onde vocês fazem as perguntas e eu respondo. Então, eu acho muito interessante e eu gosto. Na verdade, não é de hoje, né? Eu virei youtuber faz mais ou menos 1 ano e meio, mas quando era na época do Facebook, sempre quando eu fazia ali uma visitinha em alguma cidade diferente no Brasil, eu estava ali sempre fazendo uma live mostrando, né? Então eu sempre gostei de estar mais assim próxima do público, né? Nunca tive vergonha dessa questão de vídeo, de live, né? Eu gosto muito de falar, dá para vocês perceberem que realmente eu gosto muito de falar. Então, mas agora eu decidi realmente estar fazendo porque eu acho interessante, é uma forma de estar respondendo, de estar sacionando as dúvidas que vocês têm, a curiosidade que vocês têm com relação à Turquia, de querer saber como que é, porque eu sei que realmente, como brasileiro e outros estrangeiros, têm muita curiosidade de conhecer um pouco da cultura, porque é totalmente diferente, realmente. Aí eu decidi realmente fazer todos os sábados. A gente vai ter um encontro marcado aqui, onde a gente pode estar falando de política, né? Eu tenho acompanhado aí a política do Brasil, eu sei como é que está a situação. Tem pessoas que acham, tá na Turquia, não sabe o que está acontecendo no Brasil. Por incrível que pareça, eu sei muito mais do que até minha própria mãe que está no Brasil, né? Estou sempre assistindo o Pingo nos Is, estou sempre ali no Twitter mesmo, eu participo muito, vejo ali as notícias, novidades, né? Acompanhei aquela CPI da palhaçada que teve da Covid, né? Tive que parar de assistir alguns dias, porque me deixava com os nervos na flor da pele quando eu via que era do lado do Bolsonaro, sofria com aquelas perseguições que nada mais foi ali do que uma palhaçada de perseguição mesmo. Quem pensava diferente deles, eles simplesmente atacavam daquele jeito, viu? Porque eu acredito que vocês também assistiram. E quem era do lado deles, né, era água com açúcar. Então, para a gente estar trocando informações, né, vocês me atualizando, trazendo aí novidades do que está acontecendo, porque assim, eu sempre vejo as notícias do Brasil atrasada, né? Se vocês que são do Twitter e vê ali, pode ver que quando vocês estão dormindo, eu já estou acordada. Aí, quem me deixa mensagem hoje, por exemplo, eu só vou ver amanhã. Com exceção de amanhã, gente, que eu não entro, né? Vocês já sabem que de domingo é o dia que eu reservo para limpar a casa, para fazer tudo que eu tenho que fazer de casa, e aí eu só retorno na segunda-feira. Mas eu sempre estou atrasada nas informações. Daí quando eu entro no Twitter, que eu vejo ali as coisas, eu falo, oh meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu vou pesquisar, entendeu? Então, você já sabe, quando eu responder, demorar a responder, porque é o fuso horário. Deixa eu ver aqui. Danilo, a teledramaturgia aí é bem pulsante. Já assisti até uma novela. Cleito, a diferença do fuso horário daqui para o Brasil é 6 horas. Então, sempre assim. No Brasil é 6 da manhã, aqui meio-dia. Meio-dia no Brasil, 6 horas da tarde aqui. Sempre 6 horas é o horário de diferença no fuso horário. Quando tem o fuso horário, a mudança aí do horário de verão no Brasil, aí eu já não sei, mas é sempre 6 horas. Se 5h56, aqui já meia-noite. Isso mesmo. Tá, Danilo, a teledramaturgia bem pulsante. Gente, eu tenho assistido falar de telemadraturgia. Desculpa aí, mas às vezes é difícil. O drama nas novelas turcas realmente é
de cultura. Eles são muito dramáticos, isso eles mostram através das novelas, mostram através das músicas. É um povo extremamente que vive de drama. Eu tenho assistido aqui Janda Kikas, que é uma novela, eu não vejo como novela, né? É uma série. Parece até filme, né? Porque toda a entrada, assim, parece que você tá no cinema. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, é onde eu paro tudo, porque assim, ó, eu tô acompanhando essa dramaturgia do começo até o presente momento. Ele é baseado numa história real e, assim, eu vejo, eu falo assim, como que isso realmente aconteceu? Né? Porque é a história de uma moça, são três famílias, né? Sempre assim, as novelas daqui são três, são só, não é que nem essas novelas da Rede Globo que tem, sabe, cheio de gente, não. É geralmente duas, três famílias que participam. Daí, ela casa com, ela é de uma família muito importante, né? Inclusive que a mídia fica em cima, né? Os holofotes. E ela casa com um rapaz de uma outra família também importante, que é dono de um dos melhores hotéis de Istambul, né? De uma rede de hotel top. Isso na dramaturgia. Só que esse marido dela, ele já trai ela bem antes do casamento, com uma amante. E mesmo assim, a família acaba descobrindo, a família sabe de tudo, a mãe dela também sabe de tudo, e mesmo assim concorda com o casamento dos dois e deixa ir adiante. Então, assim, ó, até hoje ela tá casada com ele, né? Todo mundo sabe das traições dele, porém, questão de separação, não. E ela sofre, porque só a mãe dela, o tempo todo em cima dela, né, como se fosse uma criança. Para que vocês possam entender. Aqui, a cultura, existe muita interferência da família, tanto do noivo quanto da noiva no casamento. Aqui, os adultos, eu vejo dessa forma, né? Os adultos é como se fossem crianças, são tratados como crianças, porque mesmo sendo adultos, independente, casados, que têm a sua própria casa, mas mesmo assim tem interferência da família, dos pais, principalmente da mãe, né? Ali quando existe alguma questão para ser resolvida. Então, vão estar o tempo todo dando opinião, vão estar o tempo todo interferindo, sabe, aconselhando. Não é assim, tipo, casei, que nem na nossa cultura no Brasil. Pelo menos comigo é assim. E eu também não aceito isso. Depois de adulta, casada, os pais ficam ali, não, tu deve fazer isso dessa forma? Não. Eu sou adulto, então eu sei o que eu faço. E para mim isso é difícil. Justamente por causa dessa cultura ser diferente, eu fico vendo e falo assim, meu Deus do céu, como que essa guria aceita, porque é baseado em história real, isso realmente aconteceu, né? Então, como que ela aceita, ela não bate de frente com a mãe, sabe? Ela simplesmente abaixa a cabeça e aceita. E descobre depois, agora já tá na fase que ela descobriu as traições do marido, e mesmo assim a mãe continua ali defendendo, sabe? Eu falo pro meu marido aqui, que eu falei assim, não, na nossa cultura é totalmente diferente. Desculpe, se a minha mãe, por exemplo, souber que o meu marido tá me traindo, ela vai ser a primeira pessoa a me falar. Ela vai ser a primeira pessoa a falar assim, não, pode, olha, é o seguinte, tá acontecendo isso, isso, isso e isso, não esconder, passar a mão na cabeça e fazer de conta que nada tá acontecendo. Porque só que eu vejo dessa forma, que amor de mãe, então, que não zela pela felicidade da filha. Porque assim, se é pra estar num casamento de fachada, de mentira, de traição, eu prefiro ficar solteira, entendeu? Então, assim, ó, essas coisas aí eu não apoio, não concordo. Mas é um drama, sim, e eles são realmente dramáticos. O que vocês vê aí de novela, de série no Brasil com relação aqui é típico mesmo, é da cultura. Respondido, Danilo. Que mais, gente, que vocês querem saber?
Eu acho que eu já falei tanto que minha garganta tá até seca. Mas é isso. Eu recentemente, muitas pessoas têm me perguntado como é morar na Turquia, sendo brasileira ou estrangeiro, né? Porque eu acredito que mesmo sendo brasileiro ou estrangeiro, passa as mesmas dificuldades que, né, qualquer um. Aí eu decidi fazer um vídeo, né, respondendo exatamente, trazendo algumas dificuldades e algumas facilidades de como é morar na Turquia sendo brasileira. Vou falar do Brasil, sempre me referi ao Brasil, né, porque eu falo com propriedade. Já com outros países eu já não sei. Mas é bem interessante e vai ao ar na terça-feira. Que na verdade, assim, gente, eu pretendo definir os horários e os dias da semana que eu vou estar programando os vídeos para não estar publicando aleatoriamente, porque acaba ficando perdido para, né? Tipo, se eu fixar um dia certo, um horário certo de publicação, eu acredito que ali o povo fala, nossa, é terça-feira, às 10 horas da noite, no meu caso aqui na Turquia, no Brasil 5 horas, né? Ah, então eu já sei, tem um vídeo dela, entendeu? Então eu tô organizando isso direitinho e depois eu vou colocar na capa do canal para que vocês fiquem avisados. Cleiton, vi um vídeo seu, as nevascas que teve recentemente aí. Sim, como eu tava falando, Cleiton, aqui, esse ano o inverno foi atípico, foi diferente dos outros 2 anos que eu já passei aqui. O ano passado teve nevasca também, durou 2 semanas e foi assim, sabe, muita neve mesmo. Esse ano foi diferente por quê? Porque teve as nevascas em meses separados, né? Na verdade, a que teve em janeiro, a gente já estava aguardando, porque realmente janeiro é um mês muito frio, é onde realmente começa o frio intenso na Turquia, aí vai fevereiro e março. E em fevereiro também teve, março também teve. Então, assim, ó, foi muita neve, eu não sei se vocês acompanharam, mas foi uma coisa, assim, totalmente diferente em toda a Turquia. Por exemplo, aquilo que aconteceu em Istambul, onde teve vários acidentes de carro. Ter acidente de carro durante essa época de inverno é normal. Porque assim, ó, existe aqueles teimoso que acha que não, que eu consigo. Gente, eu vejo aqui nos noticiários, nos jornais, cada batida de carro, cada ônibus, caminhão derrapando, que eu falo assim, meu Deus do céu, eles já sabem disso, por que que, né, tipo, não se precaver? Porque assim, ó, eles usam no pneu do carro correntes, né, para poder não derrapar. Mas eu acredito que nem todos colocam. Então, em Istambul, nossa, a pista ficou toda congelada, né? Vários ali, praticamente uma cidade deserta, porque as pessoas tiveram que abandonar os seus carros nas estradas, nas ruas, para poder ter um meio de chegar em casa, né? Porque realmente não tinha como trafegar ali em Istambul, e fora as outras cidades também que ficaram nessa mesma situação. Ou seja, toda a Turquia foi congelada esse ano. Saiu em noticiários, né? A gente acompanhava aqui direto, situações assim, as regiões montanhosas mais altas, tem até hoje. Eu vejo aqui no YouTube, tem eles falam Sina, uma cidade montanhosa que foi quase coberta pela neve, de tanta neve, porque assim, ó, lá realmente é mais neve ainda, é mais nevasca. Agora que está começando a derreter. Agora que as casas estão começando a diminuir ali a neve. Então, para vocês verem que realmente é tenso o negócio aqui. Mas as pessoas acham assim, ai meu Deus, então como é que faz para sobreviver nesse frio? Não, as casas aqui todas têm aquecedores, né? Assim como na Europa, nos Estados Unidos, em lugares onde a temperatura realmente é assim muito frio, tem aquecedores, né? Em cada parte da casa tem um aquecedor que é justamente para você conseguir se manter aquecido dentro de casa. Caso contrário, na rua é muito agasalho. Ok, Cleiton?
Aí eu compartilhei, né? Na verdade, eu acho que tem uns 10 vídeos. Fiz uma live mostrando no domingo. Assim, ó, gente, eu amo a neve. Eu como, né? Agora no verão, o que que eu faço? Como gelo, né? As pedrinhas de gelo. Eu como isso já da época do Brasil, na época de Criciúma mesmo, sendo frio. Para mim não tem tempo ruim. Sendo calor, sendo frio, tô comendo gelo. Eu não entendo. Mas é uma forma também de estar consumindo água, né? Água em pedrinha de gelo. E eu como. Então, assim, ó, na época do inverno, das nevascas, eu fico feliz quando eu amanheço com a sacada toda cheia de neve. Vou no teto, lá no sótão, pra pegar e fico comendo neve. O negócio é meio doido. A Cássia teve desculpas, como estou no trabalho, precisei me ausentar um pouco. Eu entendo, Cássia, é o que eu estava falando aqui, que é por isso que eu penso muito na questão da live, porque eu sei que nem todo mundo pode participar, né? E o interessante da live é justamente essa, é a participação, né? Como eu tenho visto aqui. E eu acho bem legal porque vocês estão aí, firme e forte. Cleiton, já ativei o lembrete para ver a sua live. Beleza. Não, todo sábado agora eu vou estar fazendo uma live e a gente vai conversando aí, vai encontrando assunto, entendeu? Mas a gente vai estar de encontro marcado aqui aos sábados. E vídeos eu só pretendo publicar pelo menos 2 vezes na semana, né? Até porque, assim, eu tenho que ficar pensando em conteúdo, né? Tipo, eu tô fazendo um vídeo, esse vai demorar um pouco mais a edição, porque eu tô falando dos turcos que estão no Brasil, né? Os que já passaram e os que estão recentemente no Brasil. E eu vou trazer para vocês quais são as 5 cidades mais visitadas por eles e os pontos principais de turismo no Brasil que eles estão visitando. Ou seja, o que os turcos estão visitando no Brasil. Eu tenho acompanhado aqui os youtubers turcos e é bem interessante para ver como que eles gostam de conhecer o Brasil, né? Eles, na verdade, a Turquia e o Brasil são amigos, né? Se vê pelo aqui o jogador de futebol Alex de Souza, o cara tem uma estátua que foi erguida em homenagem a ele pelo simples fato dele ter sido um bom jogador de futebol no Fenerbahçe, que é um dos times daqui da Turquia muito, é como se fosse o Corinthians, né, no Brasil, ou o Flamengo. E levantaram essa estátua dele e assim, falou em Brasil, primeira coisa que eles lembram, Alex de Souza. Ele é muito venerado aqui. E fora outros jogadores também, Tafarel, né? Então eu vou estar trazendo. Então eu sempre estou buscando assim, sabe, assuntos diferenciados, curiosidades realmente também para vocês verem um pouco como que a Turquia vê o Brasil, né? Eu acho isso bem interessante. A Cássia, eu não suportaria tanto frio. Aqui em Recife estou com frio. KKKKK. Realmente você se adapta muito bem, Cláudia. É como eu estava falando, Cássia. Eu morei em Criciúma, né? E Criciúma ali, eu já cheguei a pegar 10 abaixo de zero. Teve um ano que em Criciúma teve a Nevasca Negra, que inclusive o governo de Florianópolis alertou toda Santa Catarina. Nesse dia, as crianças não foram para a escola, porque ia ser uma das piores friacas, né, de Criciúma. E realmente foi. Eu estava indo a caminho do trajeto do trabalho, né, de Tupique, e o motorista parou para a gente poder ver um lago que estava todo congelado. Então, para vocês verem que realmente, e sem falar que São Joaquim, ali os pontos mais altos, realmente chega a nevar, né? É frio. Então, ali para mim já foi uma escola, né? Me adaptei e tranquilo. Agora, para quem é do Nordeste, olha, minha mãe
ela morou anos e anos em São Paulo, nunca se acostumou com o frio de São Paulo, mora recentemente em Criciúma, já há mais de 10 anos, e ela é a época que ela não gosta, a época do frio. Que ela fala que dá desânimo, que não tem vontade de fazer as coisas de casa, porque realmente, gente, é um frio intenso, o frio de Santa Catarina é gelado, parece que você está dentro de um freezer, mesmo estando agasalhado. Cleiton, a chuva de areia que teve recentemente aí na Europa, vindo do Saara, passou por aí também? Não, teve essa chuva de areia, né, em Ankara, que a gente acompanhou aqui. Ankara fica 4 horas daqui da cidade que eu tô, mas teve em Ankara e teve em uma outra cidade, mas aqui não chegou. Geralmente assim, ó, na Turquia quando tem terremoto, principalmente sempre tá saindo nas notícias aqui, Istambul tem terremoto, né? Bursa, as cidades mais aqui nunca senti nada, né? Nenhum abalo sísmico assim, nada. E questão de guerra também, desses conflitos que eles têm, combate com os terroristas, na região montanhosa, né, totalmente distante daqui, então graças a Deus aqui essas coisas não chegam, né. E a chuva de areia foi em Ankara e teve mais uma outra cidade que teve. Gilberto, Alex é um ídolo aí na Turquia, um ídolo assim, nenhum jogador da Turquia tem uma estátua em sua homenagem, para você ter uma ideia. Nenhum. Esse Alex de Souza, ele tem uma estátua, inclusive eu fiz um short, um vídeo curto, onde eu coloquei os 5 brasileiros mais famosos aqui na Turquia, né? E eu compartilho, através de foto, a estátua dele, né? Que foi levantado com a camisa do Fenerbahçe. E tem a outra, Jéssica Mai, que é uma brasileira que fez já 3 novelas aqui na Turquia. Às vezes está fazendo propaganda de lojas, né, de roupa. Já participou de entrevista, de programa de entrevista aqui no Brasil. Ela fala muito bem o turco, assim, com sotaque, é casada com um turco, né? Então eu compartilhei esses 5 brasileiros que são mais famosos e conhecidos aqui na Turquia. E ele realmente é um ídolo. Inclusive, para você ter uma ideia, teve um turco que esteve recentemente no Brasil, um youtuber, que ele fez questão de conhecer o Alex de Souza, porque ele tá no Brasil, né? Não, Alex de Souza não, é outro, eu tô confundindo. Jardel. Ele fez questão de ir, acho que é no Ceará, que mora o Jardel, que também é outro que é muito conhecido aqui. Ele fez questão de ir na casa dele, né, conhecer ele pessoalmente, então para você ver que realmente eles amam muito o futebol brasileiro. E infelizmente, né, eu assisti aqui torcendo para que a Turquia fosse classificada para a Copa do Mundo, para chegar, ter um conflito ali com o Brasil, me deixar louca, né, porque eu não sabia para quem que eu ia torcer. Mas não foi dessa vez. A Turquia está fora da Copa. Segundo conservador. Segundo conservador, seja bem-vindo, amigo. Obrigado por tua presença aqui. Ele escreveu: parabéns, você é uma vencedora, minha amiga. Felicidades, que Deus te abençoe sempre. Amém. Obrigada aí por tua mensagem de motivação. Obrigado pelo carinho. Eu tenho sempre agradecido a todos os meus seguidores no Twitter pelo carinho. Sempre ali, tudo que eu posto, vocês estão curtindo, estão comentando. Quando dá para eu responder com bom dia, boa tarde. Porque assim, quando vocês me desejam bom dia, é porque vocês estão acordando. Porém, para mim aqui já é tarde. E daí eu só respondo ali: obrigado, amigo, obrigado, amigo. Por quê? Porque aí eu não quero ficar falando, para mim é boa tarde, né? Então, mas eu entendo. Mas eu gosto porque estão sempre ali interagindo. Gilberto, os turcos são muito passionais para o futebol, né? Igual os brasileiros. Sim, são. Eles são, assim,
tosse mesmo, sabe? Com aquele fervor. Quando é época de... Aqui estava tendo a Copa da Europa, né? A Liga Mundial da Europa e a classificação para a Copa do Mundo, realmente eles são assim, sabe? Agora eles estão comemorando uma cidade aqui próxima, Trebizond. Eles estão comemorando, né, que eles ganharam aí do futebol aqui na Turquia. E assim, os turcos tudo para eles é festa, né? Futebol, tudo para eles é motivo de festa. Deixa eu ver o que mais. Gente, será que meu amigo Cláudio foi dormir? Ou deve estar em alguma balada em Criciúma? Ah não, balada não, porque agora que são 6h20. Ainda não está na hora. Luiz Ferraz. Não, amigo, ainda não tô no fim, não. Ainda tem pessoas aqui dispostas a me ouvir. Já são 00:20 aqui, mas ainda não tô no final, não. Quando chegar no final, eu já dou um aviso aí. Isso também, se vocês já estiverem cansados, galera, de me ouvir aí, também já dá um ok, porque se depender de mim, ó, vou falando e vou ficando falando. Luiz Ferraz, seja bem-vindo, amigo. Se tiver alguma pergunta aí para fazer, já aproveita que eu respondo, mas ainda não tô no final da live, não. Infelizmente, cheguei no final da live. Não. Se tiver alguma pergunta para fazer e eu puder responder, eu estarei respondendo com certeza. Galera. O bom da live, que na verdade, assim, é ao vivo, né? Eu acredito que vai chegar um dia que o YouTuber vai fazer o quê? Vai criar um sistema onde, como se fosse por exemplo, pelo Skype, né? A divisão de tela, o Zoom, né? Tipo, eu falando e você também falando, sabe? Porque a tecnologia tá tão avançada aí que eu agora observando, quando você dá o like, tem aquele efeito, né? Então, assim, já é uma novidade aí do YouTube, que na verdade não quer ficar para trás, né? Das outras redes sociais, como o TikTok e os outros aí. Então, são grandes concorrentes e ele está buscando cada vez melhorar. Mas assim, ó, já aproveitando que vocês estão aqui, na verdade, eu acredito que nem todos, né? Mas alguns não sabem que, por exemplo, quando eu coloco um vídeo programado, né? Por exemplo, eu subo o vídeo, né? Já programa ali para a data que eu quero que ele seja publicado, porém ele ainda não fica visível para vocês, só para mim. Quando estiver aproximando, por exemplo, ou no mesmo dia ou um dia antes, eu já coloco para estreia. Então quer dizer que aquele vídeo ele não está mais restrito só para mim, né? Vocês que são inscritos no canal vão estar vendo. Porém, ele é um vídeo, é um vídeo programado, né, para aquela data e para aquele horário. Então, ele só vai estar realmente disponível o conteúdo naquela data e naquele horário. Então, assim, ó, alguns têm deixado o like antes. Na verdade, o like a gente deixa quando a gente assiste o vídeo, né? O like significa o quê? Olha, eu gostei do teu conteúdo, eu gostei do canal, do vídeo, né? Então, assim, eu acho interessante estar esclarecendo isso, porque tem algumas pessoas que talvez não saibam, né? E aí o vídeo fica ali justamente para avisar o quê? Olha, tal dia, tal horário, vai ter esse vídeo aqui, né? E outra coisa também, que sempre agora eu tô pedindo, né? Lógico, aí vai também, eu entendo, nem todo mundo pode estar assistindo os vídeos, né? Principalmente se o vídeo é muito longo, mas eu sempre peço para que você assista pelo menos boa parte do vídeo, né? Porque me ajuda muito na questão da retenção, né?
O YouTube funciona de que forma? Não é tanto o número de inscritos que é mais importante, né? Mais importante são as visualizações, e as visualizações são do começo ao fim, né? O quanto que realmente o conteúdo está conseguindo segurar a pessoa ali naquele vídeo, né? E quantas pessoas estão visualizando. Então, o que eu estou pedindo? Para que as pessoas, quando acessarem o meu conteúdo, quando elas puderem, para que elas assistam ali pelo menos uma boa parte do vídeo, né? Deixa ali o like, faz um comentário, né? Eu sempre peço para estar participando através do comentário, porque através disso a gente interage. Eu estou sempre respondendo ali os comentários, sempre com atraso, porque quando a pessoa posta ali o comentário, eu no dia seguinte, quando é a primeira coisa que eu faço, gente, sem mentira nenhuma. Quer dizer, não, é a segunda, porque aí eu faço café, né? Depois que meu esposo sai, aí eu vou pro YouTube Studio, vou ver ali as mensagens, né, que foram deixadas nos comentários, e ali eu respondo um por um, né? Não deixo de responder nenhuma, tenho 2.000 seguidores, mas estou sempre ali respondendo, porque é uma forma de realmente eu demonstrar que eu me importo, sabe? Que é importante para mim tanto o like quanto a visualização, os comentários, entendeu? Porque também é através do comentário de vocês que eu vou estar tendo certeza se realmente eu estou no caminho certo, entendeu? De estar fazendo esse tipo de conteúdo. Então, é muito importante para mim essa questão de vocês tanto assistirem aos vídeos, quanto deixar o like, deixar o comentário, entendeu? Ali no Twitter também, eu sempre vou estar publicando, né? Sempre compartilhando, como vocês mesmos têm visto. E, e é assim, né? Mas eu agradeço muito por cada um dos inscritos. A maioria dos meus inscritos são realmente meus seguidores no Twitter. Eu tenho 21.000 seguidores, né? Eu às vezes até falo assim, meu Deus do céu, se eu tivesse a quantidade que eu tenho lá aqui, o meu canal já tinha sido monetizado há muito tempo. Mas o mais importante realmente na questão agora, já que eu atingi os 1.000 inscritos, que é um dos requisitos para monetizar o canal, agora é o banco de horas, né? Que tem que ter 4.000 horas assistidas. Então, por isso que é muito importante para mim você estar visualizando os vídeos ali na boa parte do tempo, né? Porque é isso daí que tá gerando horas para mim. E quem sabe aí até no dia do meu aniversário eu recebo de presente o e-mail do YouTube avisando que o canal foi monetizado, guria. Ai, ai, Luiz Ferraz. Uma vez tu me convidou lá no Twitter a me inscrever no canal, mas ainda não tinha tido a oportunidade de interagir contigo aqui. Eu, assim, ó, é o meu local de divulgação, gente. Por isso que eu falo que a maioria dos meus inscritos aqui são de lá. Porque eu tô sempre divulgando, sabe? Eu aproveito a oportunidade que a pessoa ali tá me seguindo e eu já vendo o meu peixe, né? Lógico que nem todos, eu entendo, né? Não são todos que se interessam por esse tipo de conteúdo e eu até respeito, né? E também prefiro que realmente os meus inscritos sejam pessoas ali, sabe? Que vão estar presentes, que vão realmente se interessar pelo conteúdo, do que de repente chegar e falar assim, ah, tá, eu vou me inscrever, só mais um número, né? Para mim isso não é importante, porque assim, ó, vai se inscrever, mas não vai assistir, né? Então acaba entrando naquela questão lá de qualidade e quantidade. Eu prefiro a qualidade do que a quantidade, né? Como eu tenho visto aqui vocês participando, né? Sempre tenho visto ali os comentários, então eu sei realmente com quem que eu posso contar, né? E faço o meu convite e quem quer realmente se inscrever, quem não quer, obrigado, né? Também continua a mesma interação lá, não muda nada, porque, né? Não pode ser de forma obrigada. O YouTube não é isso. Gilberto Lázaro, você chegará lá. A plataforma parece que te ajudou muito. Me chamaram várias vezes. Eu não entendi, Gilberto.
Você chegará lá, a plataforma parece que te ajudou muito. Me chamaram várias vezes. KKK. Ah, sim, não, com certeza. A plataforma me ajudou muito. Eu comecei, na verdade, uma campanha, para vocês terem uma ideia, eu comecei uma campanha de. Nem no Facebook eu divulgo, entendeu? Divulgo assim, de vez em quando, porque tem ali os grupos voltados para a Turquia, então são brasileiros, né, que realmente se interessam por algo pela cultura da Turquia ou algo relacionado à Turquia. Então eu vejo que realmente ali há interesse, né, de estarem vendo esse tipo de conteúdo. Mas o que me ajudou realmente foi a divulgação. Foi estar ali, olha, aproveito para divulgar meu canal, se você puder se inscrever, eu agradeço. Então, assim, mas é difícil. O YouTube, assim, e o mais difícil não é os 1.000 inscritos, são as 4.000 horas. Por quê? Porque imagina só, você faz um vídeo de 10 minutos, né? Tem gente que faz um pouquinho mais. Os meus ali, eu geralmente não gosto muito de fazer vídeo muito longo, né? Porque acaba ficando cansativo e a gente sabe que hoje em dia praticidade é tudo. E eu procuro no máximo ali uns 15 minutos ou 20, 25, mas não passa disso. Com exceção de algum que realmente eu vejo ali que mesmo editando, né, não tem como diminuir para menos. Mas imagina só, vídeos muito curtos leva uma eternidade para a pessoa conseguir alcançar essas 4.000 horas, a não ser que ela tenha uma pancada de visualizações. Mas quando eu falo pancada, é de 200.000 para mais, né? Então, realmente, a gente se engana de achar, os 1.000 inscritos. Não, são as visualizações que se torna importante, porque quanto mais os vídeos são visualizados, e quanto mais tempo a pessoa permanece ali vendo aquele vídeo, para o YouTube ele entende que, olha, quanto mais pessoas estão vendo e mais pessoas estão assistindo, ou seja, ali acompanhando mesmo, significa para ele que o conteúdo é bom. E ali ele começa a divulgar mais ainda os teus conteúdos, entendeu? Onde você vai alcançando mais número de pessoas. Caso contrário, vai. Eu vou, na verdade, eu já pensei em trazer um conteúdo que está me incomodando muito, né? Mas eu sei que isso daí realmente, como fala, é de Deus. Eu tenho que compartilhar isso porque, assim, é uma coisa que eu aprendi, né? Que eu quero que outras pessoas não cometam o mesmo erro, né? Na questão para crescer na plataforma do YouTube. Isso é uma coisa que eu aprendi assim, que tem atrapalhado e vai atrapalhar outras pessoas que de repente estão fazendo essas determinadas coisas. Então, assim, é uma coisa que realmente estou sentindo no meu coração de compartilhar, principalmente com pessoas que são YouTubers, né? Que tem um canal aqui na Turquia, canal na Turquia, que tem um canal no YouTube, que eu acho que isso vai ser bem interessante, a pessoa realmente precisa saber disso, para não cair nesse engano. É, daí é isso. Vocês ainda estão aí, gente? Quem me mandou mensagem aqui no WhatsApp, meu Deus? Ah, vai, Ricardo. Tem mais alguma pergunta ou a gente já pode dar por encerrado? Aqui tá passando um documentário TRT. Essa minissérie, gente, essa novela turca, quem quiser acompanhar na quinta-feira, às 8 horas da noite, tem pelo YouTube. Qual o nome do canal? Canal D, se eu não me engano. E eu não sei se é legendado em português, né? Mas tem como você acompanhar ao vivo, é transmitido no YouTube. Então, para vocês verem do que eu tô falando. Às vezes nem vai precisar você entender ou não entender o idioma turco para entender.
Só de ver você já consegue captar muita coisa ali que realmente não dá de engolir, né? Que mais? Luiz, Gilberto, segundo conservador, Cleito Faria, nutricionista Cássia, Danilo. O Danilo, eu acho que ele falou que devido ao trabalho ele tinha que sair. Gilberto, Cleiton, Johnny. Tá, foi o Johnny. Johnny saiu. Opinião de burro. O perfil lá do Twitter. O Cláudio Martins deve estar na balada em Criciúma. O meu amigo americano, My Flock is Everywhere. Já deve ter cansado também de não entender nada em português. Saiu. Deixa eu ver aqui. Segundo conservador. Peraí. O Luiz Ferraz. Uma vez, lendo sobre a história do café, descobri que ele foi descoberto aí. Como é o consumo em relação ao Brasil. Na verdade, aqui eles consomem muito, Luiz, café. Mais do que os brasileiros. Aqui, assim, os turcos tomam café da hora que levanta até a hora que vai dormir. Café e chá. O chá é consumido na mesma proporção do café, né? Mas pensa no povo que gosta do café, e não é café com leite, é café puro. A gente brasileiro, nós brasileiros, temos o hábito de tomar café com leite, né? Mas eles não, é café puro, até porque, como eu falei, a borra, o café é feito, né, não é coado que nem o nosso no Brasil, então a borra fica no fundo. A não ser café filtrado, né? Nesse café que mistura com leite, mas o café turco mesmo, inclusive na embalagem, gente, como eu estava falando no início, quando me perguntaram sobre o café, os grãos, como eu falei, ou é do Brasil ou da África, mas na embalagem vem escrita o país de origem, né, no caso Brasil, e o processo de moer árabe. Então chega aqui os grãos, mas na hora de moer eles usam o processo árabe, por isso que fica bem aquele pozinho. E deixa eu ver aqui. Como é o consumo em relação ao Brasil? Como eu te falei, realmente eles tomam muito café e muito chá. O chá tem aquela, eu já compartilhei com vocês, né, sobre o cavalter, que é a pequena refeição, que de pequena não tem nada, porque é um baita de um banquete, que é a hora do chá, que geralmente é acompanhado de amigos ou de família. Nesse chá vai o quê? Vai de tudo. É o chá, que é muito bom para digestão também, é o chá de tilha. Diversos tipos de pães, queijo, frios, né? Azeitona verde, azeitona preta. Essa é um banquete. Tomate, cebola, cebolinha, maidanoz, cebolinha, né? Cebola verde, batata, ovo cozido, ovo frito, e os pratos típicos. Nossa, é um banquete. Então, eles tomam esse chá aí durante o dia, acompanhado de amigos ou de família. Mas o café não pode ficar sem. Segundo conservador, sente vontade de voltar a morar no Brasil? E por quê? Olha, eu vou ser bem sincera. Se o governo cair na mão errada, eu pretendo não voltar mais para o Brasil. Porque a gente já conhece, né? Eu mesmo já conheço. Nunca votei no PT, nunca votei em Dilma, no Molusco. Então, para mim, o melhor presidente que o Brasil já teve, desde que eu nasci, né? Que eu sou gente,
é o Bolsonaro. Para mim, isso é inquestionável, é uma coisa que não tem como mudar a minha mente. Eu não sei nem explicar, porque só, eu nunca ouvi falar dele como deputado, né? Eu conheci o Jair Bolsonaro na eleição de 2018, né? Que inclusive eu estava no Brasil, fiz campanha para ele, ali, sabe, brigava mesmo, discutia. Então, eu sei que ele, como presidente do Brasil, o Brasil está no caminho certo, né? Eu tenho acompanhado, tenho visto a questão da economia, tenho visto a questão da infraestrutura, de tudo que ele tem feito. E tenho visto também a perseguição, né, dos que pensam contra, dos que torcem contra, dos que, né, que querem viver naquela bolha de corrupção. Se tratando disso, realmente, para mim, eu penso, lógico, é o meu país, né? E assim, sinto muita falta de muita coisa no Brasil, né? Que inclusive é uma das coisas que atrai também os turcos, é essa liberdade que nós temos no Brasil, né? Não que aqui eles sejam obrigados ou vivem presos, mas não tem a mesma liberdade que nós temos no Brasil, de repente, por exemplo, consumir bebida alcoólica, entendeu? Essa facilidade que nós temos de ir na rua, eles não têm aqui, né? Não é uma coisa cultural daqui, não é uma coisa normal, né? E até mesmo pelo fato deles serem muçulmanos, que não consumir bebida alcoólica ou cigarro, qualquer outra coisa, eles estão o tempo todo sendo vigiados até mesmo por próprios familiares, né, que não concordam, já que é muçulmano, né, mas como eu falei, praticante e não praticante. Mas eu pretendo sim, até porque minha família está no Brasil, né, a minha mãe tem as coisas dela no Maranhão, né, tem terreno, tem casa, tem comércio, e eu sou filha única, né, então não tem como. A princípio, a passeio, né? Passar essa loucura aí de pandemia, não sei se vai continuar com toda essas coisas de teste, de máscara, de vacina, né? Mas a passeio. E futuramente, né? Quem sabe? Eu, na verdade, do futuro a gente não sabe. Nunca posso dizer não ou sim se eu não sei o que está reservado para mim, né? Mas é o meu país e, assim, sinto muita falta de muita coisa no Brasil. Principalmente aquilo lá que eu comentei que tem que trazer na mala, as 10 coisas que não pode faltar na mala de um brasileiro quando vem para a Turquia. Leite condensado, leite ninho, feijão preto, né? Então, para você ver que realmente é complicado. Aquele churrasco de Criciúma, do Rio Grande do Sul, respondido segundo o conservador. Galera, eu não sei vocês, mas o papo está bom, né? Aqui já vai dar 1h da manhã. Eu acredito que vocês não têm mais pergunta para me fazer ou algo para comentar. Se vocês quiserem que eu finalize a live, dá aí um ok, porque, como eu falei, eu gosto de falar. Já deu para perceber que eu gosto de falar. Então, se me dá oportunidade para falar, eu vou falando, vou falando, vou falando. Então, a gente passa aqui a madrugada inteira conversando. Até porque só. Isso é uma coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês. Porque que hoje eu falo muito. Se tiver alguém aí me ouvindo bem, gente, dá um likezinho aí pra eu não achar que eu tô falando sozinha aqui. Como o governo Bolsonaro aí é visto? Como o governo Bolsonaro aí é visto? Na verdade, segundo o conservador, infelizmente, eu já até compartilhei isso num vídeo. Infelizmente, eles têm as notícias que é divulgada aqui nos canais de TV turca, né?
Então, são notícias distorcidas, porque eu sei da realidade do Brasil, eu sei qual é o problema do Brasil, né, que não tem nada a ver com o presidente. Eu sei com relação à questão da pandemia, do fora de controle, eu sei muito bem por que que aconteceu, né? Afinal, foi 5 dias não, boa parte aí dessa palhaçada da CPI, eu acompanhei, né, querendo esganar aqueles 3 pateta e mais os outros comparsa. Então, assim, ó, eu como brasileira, por acompanhar as notícias através dos pingos nos is, né, de algumas matérias do Brasil, eu sei qual realmente é o problema do Brasil. Porém, tanto aqui a Turquia quanto a Europa ou qualquer outro país que recebe notícias do Brasil, é de acordo com o que é divulgado das mídias brasileiras, né? Então, assim, a gente sabe que tem muito dedo do lixo lá, né? Para não falar aqui o nome, para não dar audiência, tem muita influência. Então, por exemplo, quando passou uma matéria aqui falando da questão da queimada na Amazônia, atribuíram a quem? Ao presidente, né? Ah, porque ele como presidente não controla o desmatamento, não controla a queima, não faz isso, entendeu? Então, assim, ó, tentam. Na verdade, o que a mídia brasileira faz aqui fora? Denegrir o máximo possível a imagem do presidente Bolsonaro. A tentar fazer as pessoas acreditarem que o problema do Brasil é ele, né? Que o problema do Brasil é o governo dele. Só que eu, como brasileira, o que eu falo? Eu estou o tempo todo aqui distorcendo o que é divulgado na mídia. Eu estou sempre falando, não é assim. Pego ali e mostro, ó, esse daqui é o problema do Brasil, né? E tanto é que, assim, ó, é contraditório. Se o presidente Bolsonaro não fosse um bom presidente para o Brasil, o que é essa multidão que faz manifestação na Avenida Paulista, que inclusive amanhã, que é dia 1º de maio, né, já tem aí, e eu realmente torço para que vai a população inteira para as ruas, que nem o dia 7 de setembro, né, que teve ali na Avenida Paulista, que foi gigante. Então, assim, ó, eu falo, se o presidente é o problema do Brasil, se realmente ele não é um bom presidente, o que essa multidão está fazendo na rua defendendo ele? Entendeu? Então, eles mesmo caem na cilada deles, não bate, né? Porque, ao contrário do Molusco, a data foi-se, tá lá colocando ele como primeiro, segundo turno, o cara não pode nem sair na rua, que ela é recebido com ovadas, quando a pessoa já descobre por mensagem de fumaça que ele está indo visitar, já manda o recado que não é bem-vindo, entendeu? Que ele vai ser, que ali ele não entra. Então, assim, ó, como que o Brasil quer um presidente que não pode sair na rua, que não pode nem ir pro abraçar seus eleitores, entendeu? Não é bem recebido. Então, assim, ó, cai por terra, né? Essa distorção. Mas aqui é diferente, né? No Brasil a gente sabe, a gente já reconhece quando a matéria é foi-se, né? É face, para não dizer ali. Mas aqui fora, não, eles vão acreditar, né? Eles infelizmente acreditam e acham que realmente o problema do Brasil é o Bolsonaro. Com exceção, lógico, que onde tem um brasileiro, ainda mais sendo bolsonarista, vai sempre mostrar a realidade, né? Sim, a mídia é um lixo, é terrível, entendeu? A mídia é capaz de destruir um país se não está de acordo com o que ela quer, né? Então, assim, gente, por incrível que pareça, eu, há muito tempo atrás, né, quando eu me converti, eu não sabia por quê. Hoje, eu vejo para a realidade da lixo, eu falo assim, meu Deus do céu, será que foi Deus que me levou a orar por isso? Porque, assim, ó, quando eu me converti ao protestante, né,
evangélica, eu sou cristã evangélica. Quando eu me converti, eu comecei uma campanha de oração para que a Globo falisse. Isso muito tempo atrás, que nem Bolsonaro existia, entendeu? Então, assim, ó, porque eu comecei a ter outra visão, né, de todo o conteúdo ali que eles divulgam, né? Depois, com relação à questão que antes da novela ir pro ar, eles fazem as oferendas ali para poder ter uma boa audiência, para sempre estar, né? E nem sabia dessa questão aí de sonegação de imposto, essas coisas, então, mas eu comecei, tipo assim, sabe, eu não lembro que tipo de oração, como que eu fazia, mas eu orava, eu lembro hoje, que eu orava para que a Globo chegasse à falência. E quando o Bolsonaro começou a assumir a presidência, que começou essa questão aí da lixo cair, da audiência perder, como ela tá ficando hoje, na hora eu me lembrei e falei assim, olha, eu até hoje não entendo. Não entendo por quê, né? O que me levou, na verdade, a orar pela falência dela. Assim como quando eu comecei a acompanhar a perseguição dos magnatos ao governo, eu fui pro joelho. Comecei a orar pelo presidente, pelo Brasil, né? Para que Deus levantasse no Brasil um exército de brasileiros, homens guerreiros, sabe, que não tivesse medo de nada e nem de ninguém, que realmente toda arma que fosse forjada contra o governo, que fosse que caísse por terra, que toda mentira viesse à tona, entendeu? Que as máscaras fossem arrancadas mesmo, porque muitas das vezes é preciso que as máscaras sejam arrancadas. Então, assim, eu comecei um período muito grande de oração, principalmente quando estava aquela coisa intensa, né? E eu acredito que até hoje tudo que acontece é resposta de oração. Lógico que não só minha, né? Quem sou eu? Mas eu vejo como resposta de oração. Então, a mídia é terrível. Da mesma forma que o que acontece aqui, que eles transmitem no Brasil, né? E o brasileiro que não sabe pensa que, né, vai acreditar, vai fazer o quê? Não está no país para ver a realidade, né? Para saber o que é verdade e o que é mentira. Então, é complicado. Respondido segundo o conservador. Eu estou acompanhando aqui, gente, eu estou no tablet, mas eu acompanho as mensagens aqui porque aparece na tela do tablet, mas sai rápido, né? Aí eu acompanho no celular para poder estar respondendo. Eu acredito que os outros já foram, cansaram de ouvir. Tá, eu acho que eu vou ficando por aqui, até porque minha garganta já tá, eu acho que de tanto falar e não beber água, a garganta vai ficando seca, né, pra depois não dar problema. Afinal, são quanto? 1h e 53 minutos de live. E essa valeu por 1 ano. Eu nem sei se vocês vão querer me ouvir no próximo sábado. Ai. Mas é isso. Foi interessante. Foi muito bom esse bate-papo com vocês. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas com relação aqui às tradições, às culturas do Brasil. Gostei da live. Fica com Deus. Obrigado, segundo conservador. Como é teu nome mesmo? Para não ficar chamando de conservador. Obrigado por ter gostado. Eu acredito que quem ficou até aqui é porque realmente estava interessado em saber mais, né? E é isso. Eu gosto dessa interação, né? De perguntas e respostas, e é assim, tic-tac rápido, né? E espero segundo o que, meu Deus? Tá, quer ficar anônimo, tá bom, eu entendo. E
Muito obrigado por vocês que ficaram até agora. O meu amigo americano, eu acho que foi dormir, né? Ou, sei lá, porque como vai ficar numa live de 2 horas sem entender nada em português? É sério, meu nome é Segundo. Ah, é. Então tá, parabéns, Segundo. É diferente, eu nunca vi um nome igual a esse não, mas é diferente. Mas obrigado vocês que ficaram até agora aqui. Obrigado pelas perguntas, foi muito interessante. Realmente aprendi um pouco com vocês, de ver que vocês realmente estão ligados, que vocês realmente estão interessados em descobrir um pouco mais aqui da Turquia, né? Espero poder ter esclarecido a dúvida de vocês. E, como eu falei, a gente vai estar aqui mais vezes, né, tratando de outro assunto. Vou estar trazendo esse assunto que eu falei para vocês relacionados a YouTubers. Então, se você realmente é um YouTuber, criador de conteúdo, tem um canal aqui, que está começando agora, né, que está aí buscando crescimento, eu acho que vai ser muito importante esse vídeo para você, porque realmente é uma coisa que está me incomodando e que eu tirei como experiência para que não cometa os mesmos erros, né? A gente quer crescer, mas a gente não tem paciência de esperar o crescimento vir. E aí é onde a gente quer atropelar, né? E as coisas atropeladas não dão certo. E agora, graças a Deus, né, que eu tô mais ligada, então eu vou estar fazendo esse conteúdo porque eu acredito que vai ajudar bastante gente. Uma ótima noite, fica com Deus. Luiz Ferraz. Obrigado, querido, por você ter ficado até agora aqui. No próximo sábado, vou estar aqui no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Vou estar divulgando lá, né, para reforçar. E conto com vocês. Na verdade, é por causa de vocês que eu tô aqui, né? Caso contrário, se não tem plateia, não faz sentido a gente ter canal, não faz sentido a gente criar conteúdo, né? Então, eu conto realmente com vocês, de quando vocês estiverem vendo um vídeo, vocês fazer um esforcinho aí para tá vendo pelo menos até o final, né? Deixando o like, porque para mim vai dizer que você realmente gostou do conteúdo, então onde eu vou estar buscando mais conteúdo voltado para esse determinado assunto, né? E participar nos comentários também, eu vou estar sempre respondendo. E assim, né, eu estou sempre pesquisando, é um trabalho, parece fácil, mas é um trabalho que leva tempo, é um trabalho que consome muito do nosso tempo, né? Porque você buscar conteúdo, você pensar, você elaborar, você fazer o vídeo, que também não é simplesmente chegar aqui em frente à câmera, colocar para gravar e falar, blá, 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 blá. Não, tem todo um processo, né? Depois a edição, colocar figuras ou não figuras, né? Subir vídeo, fazer a edição do vídeo. Nossa, é cansativo. Mas vale a pena porque, assim, primeiramente, eu gosto do que eu faço, né? Como eu falei, eu sempre gostei de fazer lives, né, através do Facebook antigamente. E agora que eu tenho essa rede disponível, né? E a ferramenta disponível, então eu uso. E eu gosto realmente, né? Eu sou uma pessoa assim bem desinibida, não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de dar cara a tapa, não tenho vergonha de pedir, né? Como eu tenho feito as minhas campanhas não peço dinheiro, mas eu peço, né, que quem puder me ajudar aí com a inscrição. Então, obrigado aí vocês que ficaram até aqui, são guerreiros, top. Espero vocês no próximo fim de semana. Se já gostou dessa live, não esqueça de dar o seu like, de deixar algum comentário, apesar de eu ter falado aqui muito, né? E é isso. Vou ficando por aqui.
como existe o jingle do canal. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, participar nos comentários e, se achar necessário, compartilhar. Eu agradeço. Fui, galera. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Patrícia Marque. Olá, boa noite. Bem-vinda, Patrícia. Eu acredito que estava trabalhando e só deu para entrar agora. Seja bem-vinda, querida. Obrigada aí por marcar presença. Se você tiver alguma dúvida aí para me fazer, alguma curiosidade, aproveita. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Porque a televisão aqui tá ligada num tom alto. Eu acredito que sim, porque vocês faziam a pergunta e eu respondia. Ninguém reclamou até agora do áudio. Então, eu já estava de saída, Patrícia. 2 horas de live. Mas eu gostei da interação aqui, da participação do povo. Muitas perguntas, muitas curiosidades. E foi legal. Infelizmente eu vou ter que finalizar agora, né? Afinal de contas já são 1h da manhã. 1h da manhã, né? E aí, mesmo sendo domingo, a gente acaba acordando cedo porque tem que limpar a casa, tem que fazer todas as coisas da casa, né? E amanhã eu vou ter que fazer um prato turco que me dá trabalho de fazer, porque é massa. E aí eu quero descansar um pouco mais para poder acordar. Como é que fala? Acordar mais disposta, né? Mas vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Um ótimo sábado para vocês. E amanhã tem a manifestação do dia 1º de maio, né? Galera, vão. É a liberdade de vocês aí no Brasil que está em jogo. Tem que participar sim. Tem que dar força pro presidente, entendeu? Então, faz barulho. A voz de vocês é a voz do Brasil, né? E vão lá de forma pacífica, como vocês realmente são, entendeu? Que a gente sabe muito bem o outro lado, que gosta de baderna, que gosta de confusão. Então, assim, ó, vai lá, mostra que você realmente é brasileiro, leva a bandeira, que você realmente está a favor do governo, que você é apoiador do Bolsonaro, entendeu? Porque ele precisa do Brasil ao lado dele. E eu vou estar acompanhando aqui, com certeza vai ser noticiado aqui na Turquia, né, como foi o 7 de setembro, ou também pelo YouTube. E eu ainda vou fazer um vídeo voltado para isso, né? Eu vou estar pesquisando direitinho, falando um pouco sobre a motociata, né, que é sucesso não só no Brasil como no mundo. E amanhã aproveitem o dia para gritar pela liberdade de vocês. Patrícia Marques, boa noite, minha linda. Boa noite para você também. Pena que agora eu tô finalizando, mas quem sabe na próxima você esteja mais presente aqui e a gente bate um papo, ok? Então, galera, ótimo fim de semana para vocês. Domingo eu não acesso rede social, né? Eu me desligo e aí volto na rotina na segunda-feira. Então, vejo vocês lá no Twitter. E obrigado por tudo. Beijo e ficam com Deus. Tchau.